Então, retomando aos trabalhos, vamos realizar o interrogatório dela. O senhor já gente, né? Pode o senhor poder fazer o interrogatório, tem alguma dúvida ser esclarecida com o senhor advogado? Só ligar. Senhora, antes de começar, queria demonstrar primeiramente o respeito, se tiver alguém da família da vítima que quer demonstrar total respeito. E estou aqui somente para contar a verdade, entendeu? Esclarecer os fatos pelo ocorrido e também quero demonstrar meu arrependimento. E se tiver oportunidade, até mesmo de conversar com o pai e com o irmão, para mim poder pedir perdão para eles. Sei que é difícil. Então, vamos começando. Tá, sim. Então, meu nome é Celiana, né? Sou vivo aqui na comarca. Estou realizando o projeto do Tribunal do Júri, né? E eu vou realizar seu interrogatório. A primeira parte, eu vou fazer sua qualificação. Vou pegar alguns dados pessoais do senhor. Tá. Seu nome completo, qual que é? É o Átilas de Souza Matos. Sua profissão? Eu sou vendedor, comprador e vendedor. Seu endereço onde que é? Antigamente era Rua Paracatu, 250, Curral Dentro. O senhor estudou até que série? Que eu lembro, senhora, até a 7ª série. Sim. O senhor tem filhos? Tenho, sim. Tem, quantos? Tenho 2. 2? Eles são menores de idade? São menor de idade. O senhor já foi preso ou processado anteriormente? Não, senhora. Primeira vez? Primeira vez. Eu mandei aqui a denúncia para o senhor. Tá. Ao final, o senhor pode permanecer em silêncio, o seu silêncio não será interpretado em seu prejuízo. Sim. Caso o senhor queira responder algumas das perguntas, ou da acusação, ou defesa, responder Tá. de forma genérica, o senhor pode também. Tá bem. O que consta na denúncia é o seguinte, que foi perícia da denúncia porque no dia... Aqui consta 9 de outubro de 2024, mas houve um erro aqui. O certo é 9 de janeiro de 2025. Por volta das 17h40, na Avenida Vereadora Emília Gomes de Souza, São Vicente, Curral de Dente, foi denunciado o Átilas de Souza Matos, mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida, matou Tanária Gomes da Hora, ex-companheira, mãe de 2 crianças, fato praticado na presença de ascendente. Apurou-se que, por estar inconformado com o fim do relacionamento e tomado com um sentimento egoístico de posse, porque não aceitava que a vítima se relacionasse amorosamente com outra pessoa, o Átilas passou a ameaçar Tanária de morte. No dia do fato, enquanto a vítima, Tanária Gomes da Hora, transitava no banco de trás do passageiro de um automóvel, acompanhada do pai, o senhor Ailton Serafim da Hora, que seguia no banco da frente do passageiro, quando foram interceptados por Átilas, que de inopino efetuou disparos com uma espingarda calibre 12 contra Tanária, que foi a causa de sua morte, conforme relatório de necrópsia anexo. A vítima era mãe de 2 crianças, Yara Gomes Matos, nascida no dia 24 de março de 2015, e Yuri Gomes Matos, nascido no dia 21 de setembro de 2017. Por essas razões que o Ministério Público ofereceu denúncia em face do senhor. O senhor gostaria de exercer seu direito de silêncio ou o senhor gostaria de responder? Não gostaria de responder. Ô, doutor, por essa orientação técnica, você vai responder a senhora e a defesa. Defesa? Tá. Senhor, esses fatos, eles são verdadeiros? São verdadeiros. Verdadeiros? O senhor gostaria de relatar como que ocorreu? Sim. Pode ficar à vontade. Sim. Senhora, o que aconteceu foi isso. Como eu tenho o Adilson aí como muita amizade que eu tinha com ele, igual irmão, que o Adilson, inclusive, ele falou que ele não sabia com que eu trabalhava, ele sabia sim. Ele sabe que eu compro carro, eu vendo o carro. Eu compro terra, se eu tiver oportunidade, eu vendo terra. Eu compro uma casa, eu vendo uma casa. Eu vivo de negócio. E quando eu vim para cá com a certeza de nada. Eu vim para cá por conta dos pais da minha mulher, que, pelo acidente que o velho já tá, ela já tinha 7 anos ela morando comigo. Então, eu me senti na obrigação de vir trazer ela para perto do pai dela. Então, até então, eu cheguei aqui, eu não tive apoio de ninguém. Cheguei, eu comprei uma certa quantia de calçados, que Nova Serrana só mexe com isso. Então, eu cheguei para cá vendendo calçado por essas roças fora. Então, foi onde que eu comprei uma casa fiada. Comprei uma casa fiada com ano de prazo. Então, vendendo sapato ali, e tornando comprar para revender, eu paguei essa casa com 3 meses. E fui ficando por aqui mesmo, porque aqui não tem serviço nessa região, como muitos aqui sabem. Serviço aqui é escasso. Então, se virei como pude, sem
ajuda de ninguém, sem até mesmo uma boa palavra de ninguém, mas sempre me respeitando, tanto eu como a família dela, tanto a família dela me respeitando, cada um no seu canto. Então, fomos viver nisso uns 6 anos atrás. Então, fui ficando nessa região, nisso, em Santa Cruz. Fui conhecendo todo mundo ali na região de Curral de Dentro, Santa Cruz, Cachoeira do Pajeú, conheci todo mundo ali, eu mexendo com o negócio. E tá, então, comprei 2 casas, vendi essas casas porque eu mexi com o negócio. Se mudei para Curral de Dentro, porque meu pai tinha uma casa em Curral de Dentro. E essa casa estava fechada, eu vim para cá, de repente nós vendeu a casa, eu aluguei outra casa de frente. Então, tinha 1 ano e pouco que eu estava em Curral de Dentro, mas, porém, eu já conhecia a população de Curral de Dentro. Eu conheci o Adilson de vista, muitos anos atrás, mas não tinha o conhecimento que eu tinha com ele. Até eu vender um animal aqui para Taiobeira, que eu mexo com compra e venda, eu compro boi, vaca, o que eu acho eu compro. Então, eu vendi um animal aqui para Curral de Dentro, e eu não tinha como trazer, porque meu carro não tinha aquele guincho que puxa. Então, ele trouxe para mim esse cavalo, para mim. Então, foi a partir daí que a gente teve uma amizade. Foi ter uma amizade. Até então, eu nunca tive amizade que me ligasse e perguntasse como eu estava. Porque aqui era eu sozinho, eu e Deus. Então, foi onde que eu tive amizade com o Adilson, porque ele me ligava, perguntava como é que eu estava. Mesma coisa era recíproca, eu perguntava como é que ele estava. A gente foi tendo uma amizade de irmão. E eu morava sozinho nessa cidade, só eu e minha esposa, e meus filhos. Eu não tinha outra pessoa que me apoiasse. Então, foi onde, senhora, que eu confiei muito nele, que nem foi citado aí, a senhora Esther falou e a senhora Yara falou de uma roupa minha que ela usou. Isso foi no dia 23 de dezembro, que ela falou que queria tirar uma foto com o cantor. E eu falei, eu vou te levar, que era no show de Robério, lá em Curral de Dentro. Levei ela. Mas antes de nós ir, ele também ia, ele passou na minha casa. Quando ele chegou na minha casa, ele estava com uma roupa que não era adequada para aquele local, para aquele momento. Então, eu levei ele dentro do meu quarto, abri meu guarda-roupa, deixei ele escolher a roupa que ele queria. Ele usou minha roupa, você está entendendo? Então, para você ver, se ele usou minha roupa, então o perfume não era dele. O perfume era meu, que era um perfume da Mercedes, que eu nunca tinha usado aquele perfume. Eu deixei ele usar meu perfume, ele usou meu perfume. Nós fomos para essa festa, dia 23 de dezembro. Tá, então, tudo bem. Dia 23 de dezembro, 3 horas da manhã, foi onde que chegou na minha casa a Yara, chegou meus pais, chegou mais um tio meu que estava fora, e na minha casa tinha um tio meu e um primo meu, de Taiobeiras, que eles moram aqui. Esse tio meu ficou com meus 2 filhos, enquanto eu, o Adilson e minha esposa, e esse primo meu foi nessa festa para tirar essa foto que esse cantor. Foi onde que então a Yara chegou, mais meu pai, meus irmãos é daqui de Nova Serrana. Então, 3 horas da manhã chegou, 3 horas da manhã nós vem embora para casa. Então, tudo bem, passamos o Natal ali, tudo certinho, família, tudo ok. Quando deu dia 29, a Tanária falou, eu ia fazer um churrasco, que minha família foi embora dia 29 cedo. Eu ia fazer um churrasco só para mim, ela e meus filhos. Isso eu ia fazer churrasco à tarde, escurecendo. Aí ela olhando no celular, ela falou que a mãe dela precisava de ajuda, que a mãe dela estava com suspeita de dengue, que precisava ajudar a mãe dela. Falei, então tá bom, eu te levo. Porém, eu estava sem carro. Eu liguei para o Adilson, eu tinha uma moto, eu liguei para o Adilson, eu pedi o carro dele emprestado para me levar lá na roça, que é 25 quilômetros até a entrada. Ele me emprestou o carro. Nisso que ele me emprestou o carro, eu ia buscar o carro. Foi quando o pai dela já estava na cidade, Curral de Dentro. Ele foi, passou na minha casa. Quando ela passou para sair da minha casa para pegar ela, eu ainda falei, graças a Deus, vou que te leve, não precisa te levar. Ele pegou e levou ela. Ela ainda levou umas roupas minhas, dizendo ela que ela para lavar minhas roupas, porque nós temos uma máquina, um tanquinho, que ela falou que estava dando um negócio no fio. Porém, ele estava furado, vazando água. Tá, então, tudo bem. Só que nesse meio tempo, eu não imaginava que ela estava se encontrando com o Adilson. Aí é onde que vem a pergunta. Por que tinha um filho com um e um filho com outro? Eu não poderia deixar minha filha comigo, porque uma mãe, para cuidar de uma filha, para dar um banho numa filha, é melhor do que um pai para dar um banho numa filha. E meu filho, ele é perigoso. Como que meu filho é perigoso? O meu filho, se ele vê uma cobra no mato, ele pega. Se ele vê um sapo, ele pega. Se ele vê um escorpião, ele pega. Por isso que meu filho estava comigo. Até então, isso era dia, e isso eu estou pensando que ela ia passar de um dia para o outro.
Aí, quando deu dia 30, eu falei com ela, eu estou em Água Boa, que eu vou alugar o som para o prefeito. Em Água Boa. Levei meu filho para ela. Fui em Água Boa, Marradilson. Presta atenção, fui em Água Boa, Marradilson. Aluguei o som para o prefeito, a sonorização para o prefeito. Voltei. Dia 30, eu pensei que ela ia comigo. Dia 30. Quando eu falei com ela, porque nós ia, ela falou que ia passar a virada de ano, mais a mãe, mais os pais. Eu falei, tá ok, tá tudo bem. Nisso, ela estava com os meus filhos. Eu chamei o Adilson para ir comigo, que ele foi comigo, aluguei esse som. No dia 30. No dia 31, ele já não quis ir comigo. Aí, então, foi onde que eu já não pude ir. Porque eu peguei uma estrada de chão, chovendo. Eu não fui, cancelei, passei a virada de ano em minha casa, sozinho. Mandei um feliz ano novo para ela. A mensagem nem chegou. Eu mandei um feliz ano novo. Não, mentira. Para ele eu não mandei. Mandei para ela. No outro dia cedo ela me respondeu. No outro dia cedo ele me mandou um feliz ano novo. Tudo ok, tudo certo. Até então tudo bem. Nunca imaginava que eles dois estavam juntos. Aí passou do tempo. Isso foi dia 8. Minha mãe estava na minha casa. Minha mãe estava na minha casa que ela veio resolver um negócio de um cartão dela no CRAS. Isso era quarta-feira, dia 8. Era mais ou menos umas 11 horas. A senhora Esté mandou uma foto de um print tirado de um grupo, onde é que tinha uma foto de uma polícia careca, que estava escrito, essa é prosa ruim. Em seguida ela mandou um vídeo para mim, onde o Adilson está dentro de uma viatura, se desculpando pelo que ele fez, que aquilo não foi uma atitude de homem. Até então, tudo bem. A Esté perguntou se ele estava comigo. Eu falei, não, comigo ele não está, não. Aí ela falou assim, então corre aqui, me ajuda, porque as polícias devem estar batendo nele. Eu falei, tá bom, tirei o carro da garagem, deixei meu filho, mas minha mãe, que minha mãe estava na minha casa. Peguei a Esté, ela falou que foi até 3 horas da manhã. Não foi até 3 horas da manhã. Rodamos tudo lá, procurando. Isso ela ligou, inclusive para o seu Gonçalves, eu pensei que o nome dele era Azevedo, é Gonçalves. Ela ligou para ele, ligou, não atendia, não chamava, ela conseguiu entrar em contato com a central. Foi onde que a central falou que entrou em contato com ele, que ele ia retornar, ele retornou. Foi onde que ele falou, eu não estou com seu marido. Você que deveria saber onde é que está seu marido. E eu peguei ele num bar chamado Birosca. Lá mesmo eu liberei ele, só que ele estava na companhia de outra pessoa. Então nós pegou isso e já era meia-noite. Então já passou de meia-noite, então já era dia 9, já não era dia 8. Quando deu assim, mais ou menos umas meia-noite e pouquinho, nós falamos nesse Birosca. Aí voltamos à gravação um pouquinho antes da meia-noite, no dia 8, que era lá para as 11 horas da noite e pouco. Foi onde que eu vi o Adilson chegando, mas uma pessoa, só que eu não conhecia essa pessoa, não dava para ver, dava para ver uma pessoa, mas não dava para ver quem estava dentro do carro. Eu vi a polícia chegando, pegando ele entrando dentro desse bar, pegando uma cerveja, saindo com uma sacola na mão, com 2 sacolas na mão. Ele saiu, a polícia pegou ele, fez ele fazer esse vídeo, então tudo bem, foi embora. Rodamos ali procurando, não achamos ele. Eu peguei a Esté, ela falou que eu deixei ela mais amiga dela. Eu deixei ela na porta da casa da avó dela. Na porta da casa da avó dela. Inclusive, ela estava até, senhores, ela estava até com cheiro de parição, porque eu falo que eu já fui pai, convivi com a minha mulher durante 12 anos, eu sei o cheiro de uma mulher, você está entendendo? Ela estava até com cheiro de criança, cheiro de leite, cheiro de parição. Ela não tinha nem se recuperado ainda da situação dela. Então, deixei ela lá, fui embora para minha casa. E isso já era mais de meia-noite, já do dia 9. Quando eu estou subindo a rampa da minha casa para colocar o carro para dentro, ele foi responder uma mensagem para mim. Estou de boa, estou na roça. No mesmo momento, ela falou assim, ele me respondeu. Mas eu acho que não é ele. Eu falei, também estou achando que não é ele, porque se fosse ele me mandaria uma mensagem de áudio. Aí eu falei, então manda um áudio para mim dormir tranquilo. Ele visualizou e não respondeu. Eu botei meu carro para dentro da casa e fui dormir. Nisso, quando deu 3 horas da manhã, o meu filho acordou chorando, querendo mijar. Isso foi 3 horas da manhã, 3 e pouquinho. Foi onde que eu escutei uns gritos. Nesses gritos, eu falei, não, é o povo na rua. Até então o menino veio lá, mijou, botei o menino, estava deitado, mas eu fui dormir. Ele foi dormir quando deu 5 e pouco da manhã, beirando 6 horas da manhã, foi onde que eu recebi uma mensagem dela, um bocado de ligação. Estava escrito desse jeito na mensagem.
Como que você apoia seu amigo, fica com uma parente sua? Eu falei assim, mas eu não tenho um parente aqui que possa ficar com ele. E essas mensagens estão no meu telefone aí, ó. Meu telefone tiver aí, eu posso provar. Eu falei, eu não tenho parente aqui que possa ficar com ele. Aí foi onde que ela escreveu o nome da minha mulher, ela ainda escreveu errado. Eu falei, mas essa é minha esposa. Perdão na cara dos senhores. Ela foi responder embaixo. Ô, velho, o cara tava comendo sua mulher. Foi onde que eu comecei a tremer, a minha boca secou, naquele momento. Aí foi onde que o seu Gonçalves me ligou. Ele falou, tô conduzindo, o senhor Adilson, assim, senhora Esté, sua esposa, a delegacia, que foi pego no de adultério, assim, assim, assado. Me ligou, você quer vir aqui pra você conversar com ela? Falei, vou. Eu escovei o dente, rapidinho, desci lá para conversar com ele. Quando eu cheguei lá, ele pediu para eu levantar a blusa. Eu levantei a blusa, peguei na mão dele, cumprimentei ele. Conversei com ela, conversei com ele. Eu falei, eu não esperava isso de vocês dois. Falei, tanto que eu sofri, tanto que eu pedi a Deus um lugar para me viver tranquilo, mais meu filho. Um lugar onde que eu poderia cuidar meu filho, eu ter tranquilidade, eu ter nome, eu ter vida. Aí eu olhei para ele, eu falei, não esperava isso de você, meu amigo, uma pessoa que comeu no mesmo prato que eu. Aí tudo bem, até então tudo bem. Aí perguntei para ela quanto tempo que isso estava acontecendo. Ela não respondeu, não. Eu perguntei para ele, eu falei, Adilson, seja sincero, tem quanto tempo que isso está acontecendo? Ele falou, tem um tempinho. Só que esse tempinho, eu não sei se era um mês, se era 2 dias, se era 10 dias, você entendeu? Eu não sei o tempinho que era. Ele falou que tinha um tempinho. Então, tudo bem. Ali me deu uma emoção, meus olhos encheu d'água. A lágrima pingou. Eu estava tremendo, eu ia cair no chão. Eu falei com ela, não, tá bom, vai com Deus. Falei com ela, vai com Deus. Falei, pode fechar, senhor, vai com Deus. Aí, tudo bem. Peguei na mão do seu Gonçalves aqui. Aí ele falou que ele me dá o boletim de ocorrência para mim ficar com meu filho. Aí eu falei com a mulher antes disso. Eu falei, ó, eu tô indo lá buscar minha filha, que você deixou na roça para você vir fazer essa safadeza. Você deixou minha filha na roça para fazer essa safadeza, eu tô indo buscar minha filha. Ela falou, não faz isso não. Eu falei, não faço, vou buscar minha filha. Não vou deixar assim não. Vou buscar minha filha. Aí tudo bem. Foi onde que fechou, eu mandei a filha com Deus, porque eu vim para cá com Deus, vim para Taiobeira. Fechou o fundo da viatura. O seu Gonçalves falou que me deu o boletim para mim, ficar com meu filho. E eles dois falou, e ele falou, e eles dois ficou, porque a roupa deles, quando eu cheguei, estava imprópria. Até então, tudo bem. Fui para minha casa, sem saber o que fazer. Nisso, minha mãe, desesperada, ligou para meu pai. Meu pai estava aqui em Itaiobeira. Meu pai correu lá. Sete horas já tinha buscado minha filha na roça. Falei, não vou deixar minha filha lá, não. Busquei minha filha na roça. Minha filha saiu com os cabelinhos todos espatifados, você tá entendendo? Minha filha saiu com os cabelos assanhados, tá entendendo? E aí, eu peguei minha filha, eu botei dentro do carro e trouxe para minha casa. Quando eu trouxe minha filha para minha casa, o meu pai já estava na minha casa me esperando. Eu fui buscar mais minha mãe. Na saída, eu tinha vendido esse carro meu, que eu tinha comprado esse carro meu, mesmo com venda e troca de carro. Nessa saída que ela foi para casa da mãe dela, eu tinha comprado 5 carros. Eu tinha vendido esse carro, inclusive foi esse carro que aconteceu o ato. Eu tinha vendido esse carro para o prefeito de Cordeiros, ex-prefeito, que ele tem uma concessionária em Vitória da Conquista. Eu tinha trocado em outro carro, em um Gol, e ele tinha voltado 40 mil reais. Aí tá bom. Eu ia levar esse carro para ele, dia 10, e eu ia receber dele, inclusive alguma promissória dessas que está aí, eu ia receber dele no dia 10, 71 mil reais. Aqueles outros cheques que foi pego lá na hora, era para me devolver ele, que nós já tínhamos negociado de novo, e aquele cheque já não valia. O único que valia era só a promissória de 71 mil que eu ia devolver para ele. Receber o dinheiro, devolver ele. Até então, tudo bem. O meu pai me deixou sozinha, minha mãe me deixou sozinha ali naquele momento, porque eu ia viajar para me entregar o carro a ele naquele mesmo dia. Naquele mesmo dia 9. Antes dela ser solta, eu ia levar o carro para ele. Isso era beirando umas 2 horas. Eu mandei mensagem para ele. Ele cancelou essa venda comigo para no outro dia, para o dia 10. Eu falei, tá bom, Zé, não tem problema não. Dia 10 eu vou. Só que na minha casa, por eu estar sozinho dentro da minha casa, o curral de dentro é assim. Se você sai, sua esposa tem que ficar. Se sua esposa sai, você tem que ficar. Se você deixar sua casa sozinha, sua casa é roubada. Isso você pode procurar qualquer policial de curral de dentro.
Então eu tinha receio disso. Eu tinha essa arma dentro de minha casa. Então essa arma eu lembro que nem hoje, eu peguei essa arma, eu dei o meu pai. Eu dei o meu pai, naquele momento ali, eu dei o meu pai aquela arma. Meu pai pegou aquela arma que minha casa tinha 2 cozinhas. Ele escondeu de trás de um tambor, eu vendo. Nisso, ele pegou os cartuchos da arma e levou embora. Só que eu tinha mais 5 cartuchos que estavam molhados, que estavam em cima de uma caia. E eu vendo aquela arma ali, eu falei, não, eu vou guardar essa arma no mato. Só que eu esperando a resposta desse ex-prefeito para me entregar esse carro em Vitória da Conquista, viajar para lá. Foi onde que eu recebi muita mensagem de conforto, de amigo, falando, não acredito que ela fez isso com você, não acredito que ele fez isso com você, vocês dois eram que nem irmão, e tal, não acredito. Uns, inclusive, falou para mim, pega ele, mata ele. Amigo dele, falou isso para mim. Tudo bem. Eu ali, naquilo ali. A Esté veio de Itaiobeira. A Esté veio de Itaiobeira. Ela falou, cheguei aqui, você quer conversar? Eu falei, quero. Quando chegou lá, eu procurei saber, entender as coisas direitinho. Aí ela falou assim, eu estou em estado de choque. E até então eu não tive palavra para responder para ela, eu só queria escutar. Aí eu perguntei a ela o que era aquilo que os povo estavam comentando no grupo, que essa não era a primeira vez que ele tinha feito isso com um amigo dele. Ela falou que ele já tinha feito isso com outro amigo dele, que ela já tinha ficado com a esposa de outro amigo dele. Você tá entendendo? Então, tudo certo. Eu ali, aí eu marquei com ele para mim, busquei esse carro dia 10. Era um Gol vermelho. Tá tudo no meu telefone, eu posso provar tudo isso aí, ó. Eu ia buscar esse Gol vermelho e entregar o Pulse, que eu tinha trocado mais ele, no dia 10 cedo, eu ia de madrugada. Inclusive, veio um vereador, que como eu mexo com venda de boi estranho, ele devia 14 mil reais para o meu pai. Ele chegou na minha casa, nesse mesmo dia, ele pagou 14 mil reais ao meu pai. Desses 14 mil, eu pedi ao meu pai 300 reais para me botar gasolina para mim ir lá e voltar. Aí tudo bem. Meu pai ficou com o restante do dinheiro. Eu peguei outro vereador da cidade mesmo, irmão do prefeito de Santa Cruz, o nome dele é Tampinha, tornou me ligar para me pagar 14 mil reais. Eu recebi os 14 mil reais, 10 no Pix, e 4 mil reais eu recebi na mão. Só que eu devia 30 mil de um palio que eu comprei. Foi onde que eu fiz o Pix, desses 10 mil reais, ficou com 4 mil reais na mão. Aí tudo bem, nesse meio termo ali, eu esperando para no outro dia eu viajar, para me entregar esse carro, eu tinha que esconder essa arma, porque eu não poderia sair, deixar minha casa sozinho e deixar aquela arma dentro de casa. Foi quando já beirou umas 5 e pouco, 6 horas, eu desci. Nós deu de encontro, eu e eles. Eu, dentro do meu carro, com ela e o pai e o irmão. Foi onde que eu tentei conversar com ela. Eu tentei conversar com ela, eles não deixou. Como que eles não deixou? O irmão dela desceu do carro e já veio de encontro a mim. Quando ele veio de encontro a mim, a 12 estava do lado assim de mim. Eu dentro do carro, pô, eu já estava do lado de fora e a 12 estava do outro lado. Comigo para baixo. Ele veio para conversar comigo. Ele nem deixou descer do carro, não. Estava de em pé, com um pé dentro e um pé fora. Ele segurou na porta do carro. Ele falou, deixa para lá, porque você vai acabar estragando sua família e tal. Só que ele viu a 12. Só que a 12 não estava ali para me matar ela naquele momento. Eu não tinha momento para me matar ela. Aquela 12 estava ali para me esconder, que eu escondi ela no mato. Numa fazenda do seu Tério, que é meu vizinho. Aí tudo bem. Eu conversei, eu falei, não, só quero entender essa sem vergonha, essa safadeza que ela fez comigo. Só queria entender aquilo. Aí ela riu da minha cara, ainda nesse momento. O pai dela foi e falou que não levava desaforo para casa. Até então não dei nem ousadia para ele. Não dei nem ousadia para ele. Eu falei, então tá bom, vocês não vão deixar eu conversar com ela, não? Então eu vou me acalmar minha cabeça, não vou fazer nada. Eu falei com ele ainda, eu falei, Du, eu chamei de Du. Eu falei, pode ficar tranquilo, eu não vou fazer nada com ela. Eu não pretendo fazer nada com ela. Então tá bom, depois eu começo com ela. Então tá bom, ele montou no carro, eu montei no meu, eu saí. Quando eu saí, eu lembrei do meu cheque que estava com ela. Do meu cheque, eu tenho cheque com ela, eu tinha meus documentos que ela que guardava. Eu tenho 2 documentos de carro, que é de um Corsa 2004, que é de um Astra 2011, que está preenchido, que eu precisava entregar. Então foi onde que eu virei o carro, encostei do lado. Quando encostei do lado, nós parou, próximo quebra-mola, de frente ao posto de gasolina. Eu falei com ele, eu não falei para ela. Eles dois é testemunho, o próprio pai e o próprio irmão. É testemunha disso. Eles dois, eu não sei se eles falaram isso aqui, mas você pode perguntar. O próprio pai e o próprio irmão, de novo, vocês podem perguntar de novo. Eu falei para ele, eu não falei para ela, eu não direcionei mais a palavra para ela.
Eu falei para ele, e pede ela para mandar minhas coisas para mim, que era os documentos, que era... Aí eu falei, além de você errada, você ainda mandou tomar no cu, foi onde que aconteceu, o que aconteceu. Eu surtei na hora eu surtei, infelizmente. Eu me arrependo do que eu fiz, foi um momento de angústia, de desespero, de raiva, eu não vou mentir para você, eu senti raiva, eu senti desprezo, mas ela já estava indo embora. Quando eu encostei do lado dela, eu não encostei para me atirar nela, não. Se ela não manda eu tomar no cu, ela já tinha ido embora, ela não tinha atirado nela, não. Até então eu saí desorientado, atirei e saí. Passei numa blitz em Canto Salles. Passei numa blitz que tem chegando em Vitória da Conquista, que é da Polícia Federal. A outra era da Militar. Foi onde que um policial me ligou. Foi onde que o policial me ligou. Ele me ligou, ele perguntou, ele falou que ela estava bem, que ela estava estável, tudo certinho. Aí eles perguntaram onde que eu estava. Eu falei que eu estava em Bocaiúva. Para esse primeiro que me ligou. Aí ele me acalmou. Aí foi onde que em seguida o Júnior me ligou. Quando o Júnior me ligou, ele perguntou como é que eu estava, eu falei que... Eu perguntei para ele, eu falei, Júnior, o que é que eu faço? Ele falou assim, calma, ele falou assim, eu vou te ajudar. Ele falou assim, você está onde? Aí eu desorientado, eu falei, estou em Bocaiúva. Ele falou assim, me fala onde é que você está certinho, que eu vou mandar ou a polícia aí, ou o advogado ir aí com um amigo meu. Eu falei, tá bom, deixa eu só tomar um banho e eu vou estar dentro de um hotel. Aí falei o hotel para ele, que eu já tinha rodado na frente desse hotel. Eu parei na frente desse hotel e falei, onde é que eu estava para ele? Falei, estou no hotel tal, mas eu não falei a cidade. Foi um hotel. Até então tudo bem, eu falei, só deixa eu tomar um banho, que eu vou te ligar e você manda seu amigo vir onde é que eu estou, com o advogado. Aí até então eu entrei, tomei banho. Quando eu saí, que eu vesti a roupa, bateram na porta do quarto. Quando bateram na porta do quarto, eu já sabia que era a polícia. Você entendeu? E tinha uma janela que estava aberta. Se eu quisesse fugir, eu tinha fugido por a janela. Eu não poderia abrir a porta, você entendeu? Então eu abri a porta e só abri a porta calado. Aí eles veio, me deu a voz de prisão, me prendeu, tudo certinho. Me levou para um local que eu não sei onde que era. Me prendeu lá. E até então, eu só fui ver os policiais no outro dia, que foi onde que nós retornou. Que foi onde que primeiro o seu Gonçalves, eu perguntei a ele se ela tinha morrido, o que aconteceu com ela. Ele foi e balançou a cabeça. Eu não acreditei. Eu tornei perguntando de novo, eu perguntei ele 2 vezes. Aí ele foi e falou que tinha acontecido. Só que eu não sabia que tinha acontecido com ela. Porque até então, no momento que eu fui preso, no meu telefone, eu perguntava às pessoas, eu perguntava um amigo meu, que é do SAMU, que chama Peterson, de Corral Dentro, e perguntava para um advogado, que chama Emerson, doutor Emerson. Eu perguntava para ele como que ela estava, ele falava que ele estava estável. Eu não sabia que ela tinha morrido. Até então, eu não sabia que ela tinha morrido. Eu só vim saber que ela morreu quando o seu Gonçalves me falou. E mesmo assim, eu não acreditei. Você está entendendo? Eu não acreditei. Eu só acreditei quando eu cheguei na civil, que um primo meu me falou o que tinha acontecido. Foi isso que aconteceu. E em relação a Dilson, quando nós estávamos procurando ele porque a senhora Esther falou que as polícias poderiam estar batendo nele. Eu até mandei mensagem para o doutor Enzo. Falei, doutor Enzo, pega a causa dele, eu te ajudo a pagar, nem que seja parcelado, eu ajudo ele a pagar. Ele falou, tá bom, pode ver o que vocês fazem aí, vê se primeiro você acha ele, depois você me fala. Eu falei, tá bom. Só que eu nunca imaginava que aquela mulher que estava com ele era minha esposa. Eu nunca imaginava isso. Que quem estava com ele era minha esposa, você tá entendendo? Logo quem? O meu melhor amigo, que é igual irmão, a pessoa que eu mais confiava, que era ele e ela. Tá entendendo? E é isso que eu tenho para falar. Mal dela eu não posso falar, porque eu não tenho mal para falar dela, esse tempo todo que eu vivi com ela. Se eu falar isso, fez isso, eu tô mentindo. Você tá entendendo? É isso que eu devo falar.
Em relação à dinâmica de como ocorreu o delito, né, no dia dos fatos, o senhor parou o veículo paralelo ao veículo da vítima, da Tanara, né? E desceu do veículo, foi dessa forma. Aí, quando a Tanara caminhou em direção ao senhor, ela tinha feito gestos obscenos, ocorreu esse episódio de ter feito gestos obscenos? Não, a primeira vez não. Foi assim, eu desci do carro para conversar com ela. Quando eu pus um pé para fora, o irmão dela já estava na porta do carro. Ele parou assim, eu parei carro. Aí ele segurou a porta do carro. Ele viu a 12. Só que quando ele viu essa 12, ele conversando comigo para não deixar para lá, e ele falou para mim, para ele não fazer isso não, para nós não estragar a nossa família. Eu falei, não, não vou fazer nada com ela não, só quero saber que essa vergonha e safadeza foi essa que ela fez comigo. Até então, tudo bem. Na conversa ali, o pai dela chegou perto de mim. Quando o pai dela chegou bem pertinho de mim, assim, ó, na porta, o pai dela falou assim na minha cara que não levava desaforo para casa. Aí eu nem dei ousadia ali não, mas ele viu a 12 aí, depois que o pai dela viu a 12. O pai e ela, que ela chegou perto também. Aí os três pegou e voltou. Eu falei, tá bom, Du, vou deixar isso pra lá, depois nós vamos ver o que nós fazemos. Quando nós ele foi pra lá e eu fui pra cá. Foi quando eu voltei, encostei. Quando eu encostei, os dois carros parou. Eu direcionei a palavra pra ele. Eu não direcionei a palavra mais pra ela. Falei, ô, Du, e pede ela pra mandar minhas coisas pra mim, fazendo um favor. Só isso. Aí fora que ela botou dele pra mim, eu tô tomando no cu. Muitos falam que ela me chamou de chifrudo. Porque tinha uma... Hã? Muitos na cidade. Comenta na cidade, quem aqui falou que comentou na cidade. Mas lá de frente, assim, um pouco mais para trás, tinha uma mulher que talvez falando até ela só com essa conversa. Só que ela não me chamou de chifrudo. Ela não me chamou. Ela mandou eu tomar naquele lugar. Foi isso que aconteceu. Aí, da primeira vez que foi interceptado o veículo, o senhor conversou com o irmão dela? Pois. Aí depois, não, estava tranquilo. E ela ia embora com Deus. Quando eu encostei do lado deles, que eu falei isso com ele, para mandar minhas coisas, que era cheque meu, CPF, identidade, 2 documentos de carro, e minhas roupas que ela levou para lavar, que ela disse que levou para lavar, foi a hora que ela mandou eu tomar nesse lugar. Doutora, só esclarecimentozinho. Guatina, é o seguinte, você, depois que aconteceu esse fato, você se dirigiu para a Conquista. Foi. Entendeu? Fez contato com o policial. Você já conhecia esse policial? Se eu já conhecia, não, eu já tinha visto, você tá entendendo? E eu, tipo assim, que nem, por exemplo, a gente tem filho, eu salvei o número deles. Eu tinha o número deles salvo. Sim. Porque o número deles não é 190, não. É número pessoal. Então, eu deixava salvo o número, polícia 1, polícia 2, polícia 3. Você tá entendendo? Sim. Era desse jeito. Quem foi esse policial? Você sabe o nome? Você fala que me ligou? Que você teve contato primeiro. Primeiro, não lembro. Eu só lembro que ele era uma pessoa, assim, de uns 50 e poucos anos, com cabelo grisalho, que estava na foto do perfil dele. E o outro policial que ele ligou? É o Iris Júnior. Sim, é Júnior. É. Sim. Você já o conhecia também? Já tinha visto ele, assim, e... Você tinha pretensão de se entregar? Naquele momento eu não sabia nem o que eu fazia, para lhe falar a verdade. Eu não sabia nem o que eu fazia. Tanto que as polícias me perguntou, cadê a 12? Que depois que eles me perguntou, cadê a 12, que eu fui lembrar que ela estava dentro do carro. Sim. Eu, primeiro, na hora que ele me ligou, que ele me tranquilizou, eu falei, então você deixa eu tomar um banho. Sim. Aí fora que eu fui tomar um banho, que as polícias chegou. Sim. Sim. Você entendeu? Foi isso que aconteceu. Sim. Certo. Ok. Alguma pergunta, doutor? Doutores, alguma pergunta? Pode falar. Não, eu não tenho mais. Não. Que a sua esposa pediu para ir para casa. Pedi o pai na casa da mãe dela, e isso no dia 29, depois minha família foi embora, porque a mãe dela estava com os pés e braços doendo. Então ela foi para casa da mãe, inclusive quem levou era eu. Ela tinha costume de fazer essas viagens para casa da mãe? Tinha. Ela ia direto para casa da mãe, para casa do pai. Ia direto. A filha menor? Não entendi. Ela levava a filha mulher? A filha... Levava os dois. Inclusive, nesse dia que ela foi, ela perguntou se eu queria ficar com os 2 meninos. Ela falou, quer ficar com os meninos aí? Eu falei, não. Antes de ela entrar com o carro do pai, eu falei, não leva, porque eu vou sair.
O senhor viajava muito com ela? Se eu viajava, Sim. no final de ano viajava. A gente viajava muito. A gente costumava ir para casa do meu pai, que nem agora no dezembro mesmo. Eu ia para casa da minha família com ela. Você está entendendo? Eu ia. Só que a minha família me ligou antes, faltando 10 dias, e falou que ia vir para minha casa. Então foi onde que eu cancelei a viagem. Eu ia passar o Natal na casa da minha família. Aí foi onde que a minha família voltou e veio passar na minha casa. Ela, antes de falecer, ela deu um depoimento na polícia Ah, e disse que você espancava ela, ameaçava ela de morte, e que há um certo tempo você furou ela nas costas com a tesoura, Com garfo. com um garfo. Isso é Hum. verdade? não, isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Não. Sabe por que isso nunca aconteceu? Porque minha mulher era livre. Ela tinha um telefone na mão. Você está entendendo? Ela tinha amizade. A madrinha dela mora de frente da minha casa, uma polícia no fundo, uma doutora do outro. Como que eu ia agredir uma mulher com o telefone na mão e ela não fazer nada? Você está entendendo? Ela disse que tinha medo de você. Ela falou que tinha medo de mim? Sim. Por qual motivo eu não sei. Que ela poderia ter esse tal medo de mim. Mas eu nunca coloquei a mão nela para nada. Todo casal tem uma discussão? Tem. Todo casal tem. Talvez um concorda com uma coisa, outro não concorda com outra. Mas para me colocar a mão nela, eu nunca coloquei. Pode tirar. Senhor Atlas, hoje, qual é o seu sentimento hoje perante aqui o júri, perante a nobre juíza e o nobre promotor? Meu sentimento é de arrependimento. Meu sentimento é de arrependimento. Não tem um dia que eu não bato o joelho no chão, que eu não oro pelo pai dessa mulher, que eu não oro pelos irmãos dela, que eu peço a Deus para dar conforto para eles, e ao mesmo tempo me confortar também, porque não está fácil para mim. Você está entendendo? Eu perdi a pessoa que eu mais confiava, a pessoa que eu mais amava na minha vida, que era minha esposa. Você está entendendo? A pessoa onde eu larguei meu pai, larguei minha mãe, para me descer para cá, sem eu saber se eu ia comer ou não, para tentar viver uma vida mais tranquila. Você está entendendo? Para me ver perto do pai dela. É um sentimento que eu tenho de arrependimento. Não tem um dia. Se eu falar que tem um dia que eu não bato meu joelho no chão, que eu peço a Deus para dar conforto para essa família, eu estou mentindo. Você está entendendo? Como era a sua relação com o irmão dela? Com o irmão dela, eu não tenho o que falar, não. É o melhor do mundo. O Herder? O Herder, os outros, era tudo. Certo. Muda só um pouquinho. Aquela questão que foi levantada aqui, que o policial falou, do garfo. Não, do garfo foi assim. Eles me deu como aconteceu isso comigo cedo, eu não comi, porque a angústia foi tanto que ninguém consegue comer numa situação dessa. Então, eu passei a noite sem comer. No outro dia, já quase 2 horas da tarde, quando eles me pegou lá, que eles veio me oferecer uma comida, os policiais me ofereceu. Eu falei, quero, porém, pelo fato deles falar que ela morreu, eu ia comer só arroz, eu não queria carne, porque eu não como carne. Então, foi onde que eu coloquei o grafo na carne. O grafo quebrou para me tirar de lado, porque naquele momento eu não comia carne, eu estava de luto naquele momento. Meu luto é diferente, talvez, do seu, ou do seu, senhor, ou do senhor. O meu luto é diferente. Eu só queria comer o arroz puro ali, para mim, pelo menos, porque eu tenho um labirintite, você está entendendo? Então, foi quando a ponta do garfo quebrou. Como é que uma algema vai abrir com garfo, meu Jesus? Não existe isso, não. E eu preso no fundo de uma gaiola, com 2 cadeados, amarrado a mão aqui, meu braço quebrado, que meu braço é quebrado, com o cavalo quebrou, tá vendo? Quebrou, inclusive, e foi esse mesmo cavalo que ele trouxe aqui, ó. Meu braço quebrado recente, tanto que meu braço estava da chinchaçura. Como que eu ia abrir uma algema com um pedaço de grafo, com 3 policiais, tudo de fuzil na minha frente? Atlas, esse contrato que você fez lá com a prefeitura, tinha tempo determinado do paredão? Não tinha, não. Inclusive, era o sobrinho do prefeito que me ligava para contratar o som, porque eu era amigo dele. Você entendeu? Era isso. Não era só lá, não. Era lá e Carne Santa Cruz, Curral Dentro também. Santa Cruz e Curral Dentro. A mulher não gostava de sair nos cantos porque alguém falou aqui na audiência, que sempre via você só com a Adilson. Ela não gostava de sair. Não é que eu ficava sempre com a Adilson. Foi aquela questão que eu falei. Eu não tinha ninguém por mim. Foi onde que eu se encontrei ali na rua Adilson, que ele ligava e perguntava onde é que eu estava. Tinha vezes que eu ligava para ele quando eu fazia
churrasco na minha casa, ou que eu fazia uma comida melhor, mais especial, que a gente reunia umas pessoas na minha casa, eu ligava para ele lá, disse, você já comeu? Não, então vou guardar uma comida aqui para você. Era assim a minha amizade com ele. Era amizade de irmão. Inclusive, eu ia ajudar ele a comprar um carro melhor para ele, assim, entendeu? Porque ele tinha um carrinho velho. Eu estava ajudando ele, eu falei, Adilson, vende esse carro que eu vou te ajudar a comprar um carrinho melhor para você. Você está entendendo? A minha amizade com ele foi uma amizade de um irmão que eu não tive. Então, eu achei muita consideração deles, me deu uma criança para batizar, porque uma criança, quando um pai ou uma mãe dá uma criança para uma pessoa batizar, ele não está ganhando isso comigo. No dia do batismo, Tanária foi? Na verdade, não teve nem batismo ainda. Ah, não teve, não. Não. Ele me deu esse menino para batizar, ela ainda estava na barriga. Você está entendendo? Foi na promessa. Foi na promessa que eles me deu esse menino. Inclusive, o dia que o menino nasceu, ele não podia vir, quem trouxe ele aqui para vir buscar o menino foi eu. Atlas, só um esclarecimento. No dia que o senhor foi preso, foi pego alguns tipos de crédito, nota promissória, cheque, né? O valor que faz a quantia de R$170 mil. 170 mil, O senhor costuma andar com esses tipos de crédito assim, um valor tão alto assim? O cheque foi o valor que a senhora falou aí, quanto? Pelo que consta aqui, 170 mil somatório de todos os títulos. Foi onde que eu recebi R$14 mil do vereador que chama Tampinha, que ele me pagou 10 mil no Pix, que ele tem um açougue, eu vendi boi para ele, chegou no dia do prazo, ele me pagou naquele mesmo dia, já estava até vencido, já tinha um mês que eu emprestei, que era para ele pagar em dezembro. Ele me pagou R$14 mil, 10 no Pix e 4 em mão. Eu fui buscar na casa dele, eu fiquei até com vergonha de eu descer para mim na casa dele, de eu entrar na casa dele, por conta do fato que aconteceu comigo. Então ele entrou dentro do meu carro, me pagou esses 4 mil, me pagou 10 no Pix, inclusive ele fez direto para o rapaz que eu devo, que chama Enivelto, que mora numa fazenda perto da casa deles lá também. Posso esclarecer uma coisa? No momento da prisão de Atlas, a gente tem um depósito judicial no valor de 3.392 em espécie. Ele está no ID, doutor, 105-79-036-338. Tá certo, o dinheiro vivo. Isso, essa é a quantia que ele estava. Já as outras coisas, uma promissória de 71 mil, ela valia que eu ia receber no outro dia com o ex-prefeito de Cordeiro, que chama José Betina, eu conheci ele como Zé de Betina. No dia 10 eu ia receber dinheiro com ele. E os outros cheques que estavam lá já era cheque vencido, que inclusive era dele, que já era para me devolver. Aquele cheque não valia. Sim. Tinha costume mesmo de... Sim, eu já tinha o costume, porque eu mexo com compra e venda. Você está entendendo? Eu mexo com compra e venda. Eu não tinha o costume de andar com aquele tanto assim de promissória que eu deixava com a minha esposa, assim, que eu deixava com ela guardada, vencia uma, ou que eu tinha que pagar, e eu pegava aquele e pagava, ou que tinha para receber, eu pegava e depositava. Era isso que acontecia. Doutor, posso fazer perguntas dos jurados? Posso? Jurados tem perguntas? Não? Tem. Senhor Adilson, tem algo mais que o senhor gostaria de esclarecer, que não foi dito? Se tem algo mais? Não, senhora, não tem, não. Então, tá encerrado o seu interrogatório, tá? Obrigada. Nada.